Olá, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei o momento que você está vendo esse vídeo. Novamente estamos aqui para o nosso Papo Família de hoje, né? Eu sou o pastor Sérgio e eu tenho o maior prazer e alegria em conversar com vocês sobre o tema família. Estamos falando sobre família nesses momentos, nesses dias. E esse vídeo é o segundo vídeo, a segunda parte do vídeo que nós conversamos sobre dois que se tornam um. E nós falamos sobre três verbos, três pilares, três colunas, três fundamentos, que é o baseado em Gênesis 2:24, que é o deixar, unir e tornar-se uma só carne. E nós falamos sobre a questão do tornar uma só carne, que é a questão da intimidade, do relacionamento íntimo do casal, né? E Deus criou esse relacionamento, a atividade sexual, a intimidade para a bênção, né? Para a harmonia, a felicidade do casal. E Ele cria isso, irmãos, antes que houvesse pecado no mundo. Então, é básico, né? Está dentro do propósito de Deus para a família, na atividade sexual, o relacionamento íntimo. E nós podemos conversar hoje sobre esses propósitos de Deus para a intimidade. Por isso, deixa, une e torna-se uma só carne. Existem três pontos aqui que eu queria conversar com você. O primeiro que, quando Deus criou o homem, ele disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchi a terra. E isso já nos mostra um dos motivos, um dos propósitos pelo qual a atividade sexual, o relacionamento íntimo foi criado por Deus. Para quê? Para que houvesse a produção ou a reprodução de vidas, né? Então, para que houvesse o cumprimento daquilo que Deus determinou, né, de crescer e multiplicar, é necessário sim, obviamente, que houvesse então essa atividade, essa intimidade. Então, repetindo, o sexo ele não foi criado por Deus depois do pecado, mas ele foi um plano original de Deus para que, primeiramente, houvesse uma produção, uma reprodução de vidas, né? Através da intimidade, através dessa atividade sexual. O segundo ponto, né, do propósito de Deus em permitir essa atividade é para que houvesse ou para que haja uma satisfação do casal. Não é só para procriação, né? Mas também para que houvesse uma satisfação, uma intimidade prazerosa, né? E Deus faz isso, né? Deus permite isso para o homem, né? Então, o relacionamento sexual dentro do casamento, dentro do matrimônio, é bênção, né? É uma dádiva de Deus, que Deus permite ao casal, né? Essa atividade para que haja felicidade, para que haja prazer, para que haja companheirismo, para que haja comunicação, para que haja intimidade. A gente lembra lá no início que no primeiro casal eles estavam nus e não se envergonhavam, então havia ali a pureza, né? A harmonia entre eles, e isso precisa voltar ou continuar dentro dos nossos relacionamentos, né? Buscar essa atividade de forma prazerosa, e Deus permite isso, e Ele deseja isso também, não só para a questão da produção da vida ou da reprodução. Há um livro na Bíblia chamado Livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, em que ele é uma poesia, né? Um romance, onde há um relato de um rei que fica enamorado por uma moça, né? E essa moça ela é comprometida, ela tem o seu pretendente. E ali então, em formas diversas, né,
o autor, né, do livro de Cantares, ou dos Cânticos, ele vai falando a forma e as observações que são feitas do amor, né, desse casal, da Sulamita, vamos dizer assim, né, e do seu pretendente. Então, é um livro que fala de romance, que fala de romantismo, que fala de amor, e é importante que você leia esse livro junto com o seu esposo, com a sua esposa, né? São apenas, se não me engano, 8 capítulos, mas é uma história de amor muito interessante, muito legal, que você precisa ler mais. Nós precisamos ler esse livro e entender o contexto no relacionamento, na atividade amorosa, íntima, o trato, o zelo, as palavras elogiosas, o romantismo, que caiu de moda, né? Que a gente esquece, deixa de praticar. E isso é uma forma da manutenção da intimidade para que ela seja prazerosa nos relacionamentos, né? O romantismo, a gente precisa manter, praticar, exercitar. Quando nós começamos, lá no início do nosso namoro, né? Você com a sua esposa aí, você com o seu esposo. Então isso precisa voltar, irmãos, precisa voltar, porque Deus permite, Deus quer isso, Deus quer que os relacionamentos íntimos sejam amorosos. Então, você que valoriza a sua esposa, seu esposo, você que valoriza a sua família, você que valoriza o seu casamento, você deve então manter por meio de atividades, por meio de processos, procedimentos, por meio do carinho, do romantismo, para que o relacionamento íntimo do casal seja amoroso e prazeroso, né? A gente, quando adquire um bem valioso, né, um carro, uma casa, a gente está sempre cuidando, né, desse bem, sempre limpando, está sempre reformando, está sempre cuidando, né, porque é algo de valor, é algo valioso. Você ali aplicou um valor muito alto. A mesma coisa é a família, a mesma coisa é a esposa, a mesma coisa é o esposo. Nós precisamos ter essa mesma atenção, esse mesmo cuidado com as nossas famílias. Bom, o terceiro ponto dentro desse propósito que eu quero conversar para você é que Deus também ele criou o sexo para que houvesse uma comunicação, uma intimidade do casal. É preciso, nessa intimidade e nesse relacionamento, a comunicação ela é fundamental, porque isso afeta o relacionamento emocional, afeta o relacionamento psicológico e também afeta o relacionamento espiritual. Eu quero dizer para você que hoje, no final desse bate-papo, eu tenho uma boa notícia para você, tá? Você me aguarde que eu vou te dar uma boa notícia hoje. Então, voltando aqui, é preciso que haja que o casal desenvolva uma boa comunicação para que haja intimidade física, emocional, psicológica e espiritual. E isso é muito importante, que eu queria fazer uma pergunta para você e queria que você me ajudasse a responder essa pergunta. Será que a intimidade, o relacionamento sexual afeta a nossa vida espiritual? Claro, afeta, você sabe disso. Como, Sérgio, afeta? Aí eu quero ler com vocês aqui dois textos importantes, eu queria que você anotasse na sua casa, que é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, né? Paulo respondendo mandando uma carta para a igreja de Corinto, ele vai orientar com relação à questão familiar e o relacionamento do casal ali, da família, principalmente o esposo e a esposa. Então ele escreve assim, no versículo 5 do capítulo 7 da primeira carta de Coríntios: não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por pouco tempo, para vos dedicardes à oração. Depois retornem rapidamente à vida conjugal, para que Satanás não tentem vocês por causa da falta de domínio próprio. Algumas versões dizem por causa da incontinência. Então, irmãos, a privação é um problema sério,
né? Privar um ao outro, a orientação da Bíblia aqui tem que ser em comum acordo, com mútuo consentimento, por pouco tempo, para você se dedicar a uma atividade espiritual, talvez uma oração, um problema, uma enfermidade, estão orando ou um jejum. Mas Paulo orienta o seguinte, olha, depois retornem à vida conjugal, depois retornem à vida íntima, retornem à vida sexual. Não se privem, porque uma vez privando um ou outro dessa bênção que Deus criou, um ou outro pode ficar, eu estou dizendo, poderá ficar vulnerável às tentações de Satanás. Então, afeta o relacionamento espiritual? Afeta sim. E é preciso, então, ter esse cuidado. Se existe algum problema de ordem de enfermidade, deve ser procurado esse tratamento. Se existe algum problema no casal de ordem psicológica, algum trauma, relacionamento, briga, intriga, raiz de amargura, por favor, procure resolver isso o mais rápido possível, para que vocês não se privem um ou outro da atividade íntima que foi criada por Deus para abençoar os casais e as famílias. Um segundo texto que eu queria deixar com você nesse bate-papo está lá na carta de Pedro também, 1 Pedro 3,7. Isso aqui, Pedro está dando orientação sobre a família, ele fala um pouco da mulher, mas eu queria falar aqui com relação aos maridos. E vocês, maridos, devem ser cuidadosos com as suas esposas, estando atentos às suas necessidades e respeitando-as como sexo mais frágil, lembrando que vocês e suas esposas são companheiros, são herdeiros e receberam as mesmas bênçãos de Deus. E se não a tratarem como devem, as orações de vocês não terão uma resposta pronta. Em outras versões, não serão respondidas. Então, a forma como nós nos tratamos um ao outro na atividade sexual, na intimidade, afeta sim a nossa vida espiritual, ao ponto das orações não serem respondidas. Então, quando Deus criou lá no início, e quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse que era muito bom, e Ele inseriu dentro do relacionamento familiar, dentro da família, né, e delineou o procedimento, como nós devemos proceder. E aqui eu estou falando com você, conversando com você sobre o que a Bíblia orienta, e obviamente eu respeito a sua decisão, e eu não quero entrar nesse mérito, né, pessoal de cada um, mas o que a Bíblia orienta, e nós estamos batendo papo sobre a orientação bíblica, é isso, que deve haver o quê? Deve haver um respeito, deve haver uma comunicação, o casal deve falar para o outro o que gosta, o que não gosta, né? Então, isso deve ser o quê? Praticado, conversado, combinado, em oração, respeitando um ao outro, e os homens respeitando, né, as mulheres como parte mais frágil. O padrão que nós seguimos é a palavra de Deus, não é o padrão do mundo, né? O mundo, né, as sugestões do mundo, elas trazem traumas, consequências psicológicas, traumáticas, espirituais, tanto para o homem quanto para a mulher, e principalmente para a mulher, dependendo da forma como o homem trata a esposa. Infelizmente, as estatísticas têm mostrado que nesses dias a violência doméstica aumentou um pouco. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós somos sujeitos a muitos erros e muitos pecados. Então, seguindo o padrão bíblico, é isso que eu queria conversar com você hoje. Eu disse para você aqui antes que eu tenho uma boa notícia para você. E quando eu falei no vídeo anterior, na parte 1 do vídeo, eu falei sobre a questão da prática da atividade sexual fora do casamento, que não agrada a Deus, e de fato não agrada a Deus. E também, e hoje, sobre essa questão dos traumas e das dificuldades, da falta de tratar a esposa com dignidade,
da privação como defesa, né? Como agressividade também, um do outro. E isso pode ter trazido, ou pode ter causado para você algum trauma, alguma consequência psicológica, espiritual. E eu quero dizer para você, a boa notícia é essa, que graças a Deus nós temos um Deus que é amoroso e perdoador. Então, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, se existe alguma dificuldade nessa área ou em qualquer outra área, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento conjugal, você esposa, você filho, converse com Deus, converse com Deus. Deus está pronto e atento à oração que você fizer. A Bíblia fala na carta de João, se não me engano, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus quer, Deus é amor. Lembra do atributo amor da imagem? E Ele quer amar você, Ele ama você, e Ele quer perdoar você, Ele quer dar a você a segurança, a firmeza, a companhia e o sustento para fazer com que você se liberte desses traumas, dessas questões no relacionamento familiar. Para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja perdão. Mas é necessário que você reconheça e peça a Ele perdão. Que você ore e que você chegue para Ele e diga: Senhor Deus, eu preciso de ajuda. Jesus, me ajuda. Jesus, eu pequei, eu errei, eu falhei nessa parte, eu fui agressivo nessa parte. Eu privei o meu esposo, a minha esposa nessa parte. Me perdoa. Eu errei. Isso são palavras que nós precisamos praticar mais. Errei, me perdoa. E se você abrir o seu coração para Deus, Deus vai perdoar você. Deus vai tirar do seu coração essa tristeza. Então eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado por esses momentos, esses minutos que passamos na sua presença, conversando com meus irmãos e com meus amigos. Eu quero agora, em nome do Senhor Jesus, te pedir uma intervenção extraordinária, sobrenatural, na vida das famílias, dos meus irmãos, dos meus amigos que estão aqui assistindo esse vídeo. Se porventura exista, ó Pai, algum trauma, algum pesar, alguma raiz de amargura na vida relacional dos meus irmãos, eu peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor retire esse problema, essa dificuldade da vida deles. E que o Senhor entre com harmonia, que o Senhor entre com amor, que o Senhor entre com perdão, que o Senhor entre com paz, para que eles tenham e que nós tenhamos uma vida familiar, alegre, feliz, prazerosa na sua presença, segundo o seu ensino. Eu oro, eu agradeço, eu peço ao Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço, fica com Deus.